Salve, salve, turma! Bem-vindos, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Café com Ferry. Eu, Felipe Corleta, humilde co-host deste show que apresentamos para vocês todas as quartas-feiras, antes do futebol. Quarta-feira, 19 horas, é dia de Café com Ferry. Então, tamo junto aqui. Depois você assiste o jogo aí do seu time, porque aqui a gente vai 1h20, 1h30 de papo. Hoje um papo com um político, um cara presente no Congresso Nacional, muito legal de conversar com ele. Sempre mandando um abraço aqui para Minerva Foods, porque é dia de futebol, também é dia de botar uma carninha no fogo, e churrasco é Minerva Foods, né? Estância 92. Também um abraço para Adapta.org, que está trazendo aí a inteligência artificial para o Brasil, né? A gente vai falar muito sobre o Brasil aqui hoje, e você vê uma empresa de inteligência artificial brasileira, é um negócio que realmente dá um certo suspiro de esperança aí para o brasileiro com relação à nossa economia, com relação ao nosso país. O nosso convidado de hoje é ele, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, cientista político, empresário, ativista e político brasileiro filiado ao Partido Liberal, deputado federal e nada menos do que trisneto da princesa Isabel. Mas antes de dar as boas-vindas para o Luiz Felipe, eu quero dar as boas-vindas para o Rafael Ferri. Fala, Ferri, na boa? Muito boa noite a todos, queria agradecer demais a audiência de vocês. Esse é o podcast que mais cresce no Brasil, o podcast dos formadores de opinião. Estamos com mais de 1 milhão de inscritos, ainda não os maiores, mas os melhores. Em breve também os maiores, o maior podcast do Brasil. Queria agradecer demais a presença da corte, né? Olha aí. A corte desceu aqui no podcast hoje. E queria começar perguntando, Luiz Felipe, quem é o melhor candidato para a direita em 2026? A presidência? O Jair Bolsonaro. Não tem outro, não. Qualquer proposta de presidência agora, considerando as injustiças que foram cometidas sobre o Jair no momento, é capenga, é falaciosa. É o que o sistema permite. Isso está errado. Está errado. Não tem por que estar criminalizando e tornando ele inelegível. Ele tem uma popularidade extrema e legítima. Extrema e legítima, só para fazer essa leitura correta. E tem que ser representado, tem que botar ele em pleito. Não há por que não fazer isso. E qualquer outro que venha da direita, nesse sentido, na minha opinião, considerando se for por causa desses jogos do sistema, não é legítimo. Nós temos um grande problema de sistemas, grande problema. Agora, Luiz, tem uma... Deixa eu só continuar esse assunto. Caso Bolsonaro esteja inelegível em 2026, na tua opinião, qual é a chapa mais competitiva? Porque eu tenho bastante contato no Centrão, inclusive um abraço aos meus amigos, os líderes, todos aqui, não vou citar nomes aqui, mas é consenso no Centrão que a direita, e já adianto aqui para a nossa audiência que os líderes do Centrão não são de esquerda, são de direita. Mas, voltando à base, o Centrão quer um candidato competitivo com chances reais de vencer. Se não for Jair Messias Bolsonaro, quem tu acha que é competitivo a ponto de vencer uma eleição, não importando o oponente? Então, se ele não for o candidato, na minha opinião, vai escancarar a porta. Vai ser como foi a eleição de 89, em que qualquer um pode ser. Aí você tem vários candidatos. A mesma coisa como aconteceu em 2018. Escancarou a porta. Quem que vai ser o candidato? Ninguém sabe. Jair Bolsonaro era um deles na época. Tinha outros também. Mas escancarou a porta. Então, se não for ele, escancara a porta, na minha opinião. Não há uma outra liderança, nem de esquerda, direita, de centro, que possa representar. E agora, vamos colocar se ele conseguir, né, que eu acho que ainda é uma possibilidade. Eu acho que isso é factível ainda. Está na mesa. A vitória da direita, ela é avassaladora. É o que a gente viu em vários países onde a direita foi bem representada, tinha um partido, tinha lá todo um quadro de representantes que vem junto, tem propostas mais claras, e também porque a consciência da população está vendo o que é a esquerda. É isso que aconteceu nos Estados Unidos. Em 4 anos de Biden, ficou exposto o plano, as entranhas da esquerda.
né? Como é que é o plano, não só de controle local, mas o plano globalista de desarticulação do Estado-nação, de desarticulação da soberania nacional. Eles viram isso com um extremo prejuízo. E até aqueles eleitores que nem eram 100% da direita ou nada da direita, eles viram, poxa, para esse lado nós não queremos ir. Isso não é Estados Unidos. O que a esquerda tinha propondo lá com o Biden é contra os Estados Unidos. Então eles tiveram um movimento pendular e avassalador. É o que eu vejo aqui também. Deixa eu só concluir. Tu acha que o Lula vai ser o candidato em 26? Eu não acho que ele segura até 2026, porque a crise é iminente. Não, já está acontecendo. A crise é iminente. Se não for o Lula, quem vai ser o candidato da esquerda? Como é que, eu não acho que tem candidato. Se vai ter algum candidato, é alguém que quer fazer nome para talvez uma próxima futuro, e só para preencher um espaço. Mas eu não vejo. Eu vejo o futuro do Lula muito similar ao que aconteceu com a Argentina, em que o presidente foi tão ruim que resolveu nem concorrer e abrir mão de concorrer pelo Partido Socialista. Então, pelo Partido Kirchnerista lá, vai abrir mão. Tá tão ruim, gerei uma crise tão profunda que eu tô pulando fora, não quero nem botar meu nome a voto aqui mais uma vez. Então, eu vejo essa míngua. Eu não vejo a esquerda com força nenhuma. Ao contrário, já está patente em 2024 que ela perdeu, ela é minoritária, e eu acho que esse estado de coisas vai perdurar muito tempo, se bobear algumas décadas, como foi na Europa, no pós-guerra, depois da queda do Muro de Berlim, a esquerda lá implodiu. Implodiu e ficou pequenininha, e quem ganhou foram os social-democrata e conservador. Era o que dominava o poder na Europa no pós-queda do Muro de Berlim. É o que a gente vai ver aqui também. A esquerda fica minguada. Ponderando. Era impossível a gente perder a última eleição, a gente perdeu. Isso, não sei se a gente perdeu, não. Eu não sei, tá questionável. Você viu agora o USAID tá dizendo que houve interferência lá de fora. Então, será que a gente perdeu? Então, tá bem óbvio para eles na que... minha opinião também. Para quem interferir, eles vão ganhar. Tirado o maior influenciador de direita do ar um mês e meio antes da eleição, que era o Nicolas, com 70 milhões de pessoas acompanhando ele. Pois obviamente, influenciou o resultado da eleição. Certeza, o Marcel, entre 30, 50, 150 canais desmonetizados fora do ar. Óbvio que isso afetou o resultado da eleição. Certeza. Porém, a esquerda avançou muito, apesar de tudo. Não acho que pode ter um outro movimento desse em 26? Pode, mas eu acho que vai estar mais difícil para eles esconderem qualquer artimanha. E eu não acho que a população aceita. Aí vira uma situação similar ao que você viu na Venezuela. Um levante popular aí muito grande, contra o sistema. Sou do Levante, sou do Maduro, né? Nessa aí tinha uma musiquinha, né? Ah, é? Ele tem essa musiquinha? Tem. Eles cantaram no Fantástico até. Eles gostam muito do pessoal da Venezuela. Agora, Luiz, você é cientista político, né? Uhum. E tem muitas pessoas, inclusive pessoas que já vieram aqui no podcast, que defendem a ideia de que Bolsonaro é um melhor cabo eleitoral do que candidato. Também. Por conta da sua rejeição, né? Sim. Ainda assim, o que você diria para quem argumentasse isso contigo, né? Como você falou, que ele é o melhor nome, mas quem fala assim, não, talvez seja melhor um outro nome com o apoio dele. As duas opções. Eu acho que ele, como cabo eleitoral, na minha opinião, ele pode até ser mais forte do que como candidato. Mesmo assim, ele é o candidato mais forte. Uhum. Então eu vejo as duas coisas. Eu não acho que essas possibilidades são, como é que eu diria, excludentes. Né? Ele pode agir nas duas funções, né? Em termos de unificar e trazer a um plano mais um consenso em torno de grandes reformas. É uma coisa que eu bato muito, né? Não necessariamente ele, né? Mas essa é a parte em que eu vejo como sendo algo necessário, de começar a pautar que tipos de reformas nós queremos ver. Né? Isso cabe a todo um movimento de consciência que precisa vir junto. Caso contrário, é só um pleito eleitoral e ocupar espaço e acabou. Uhum. E achar que está tudo bem com os sistemas, com as instituições, e que se por acaso o Jair Bolsonaro ganhar, aí no próximo vai estar tudo tão bom quanto. Não. Vai voltar, vai regredir ao potencialmente o que a gente está vivendo hoje. Então nós temos instituições deficitárias, né? Precisamos de reforma em praticamente tudo.
E é isso que a direita precisa representar. Eu não acho que representa isso ainda. Acho que representa muita coisa de mudança. Mas essa profundidade de reforma de Estado, eu acho que ainda não representa. O executivo tem perdido poder, se você não concorda com isso, pode depois na sua resposta ponderar, mas a gente tem visto o executivo perder bastante poder em detrimento do legislativo no Brasil na última década. Uhum. Você acha, só que nas eleições a população se divide com relação à eleição presidencial. Assim, você acha que não é a hora do brasileiro escolher melhor o deputado e o senador Sim. e parar tanto de brigar na mesa do Natal? Precisa de deputado? Isso é uma boa pergunta. Isso é uma boa pergunta. Não manda? Estão ganhando cada vez mais poder. Nas emendas? Então, esse ponto é fundamental a gente discutir isso aqui. Primeiro, queremos ser um país de primeiro mundo? Pergunto para vocês, pergunto para quem está escutando, vocês querem ser um país de primeiro mundo? Você acha que a gente consegue? Qual é o caminho? Qual é o critical path para chegar num país de primeiro mundo? E eu vou dizer, politicamente, é um parlamento forte. É um parlamento honesto, idôneo, representativo e que, de fato, domine a discussão política e a agenda política. Então, isso é o fundamental. Nenhum país desenvolvido, nenhum, se tornou desenvolvido com um executivo forte. Vamos fortalecer o executivo. Bota lá um presidente que vai ser o cara e faz tudo e papapá. Se você for ver o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, eu vou entrar no caso dos Estados Unidos. Todos os movimentos de democratização que aconteceu nos últimos 300 anos significou que os parlamentos, os congressos ganharam mais força do que as outras instituições. E se tornou o fórum de discussão de legislação, de política pública, de organização de Estado, de separação de poderes, de quem faz o que e como, de transparência. É ali o fórum. Você não adquire transparência fortalecendo o executivo. Muito pelo contrário, você viu o que o Lula está fazendo, botando sigilo de 100 anos em tudo. Não, ninguém mexe, porque são as minhas decisões. Mesma coisa com o judiciário, entrega então para o judiciário, vai fortalecer o judiciário. Isso vai ser conduzente a uma democracia desenvolvida? De jeito nenhum. Todos os países se tornarem desenvolvidos precisam de um parlamento representativo. Temos isso? Não, não temos. Precisamos de reforma no parlamentarismo brasileiro. Precisamos de voto distrital para aproximar o eleitor do eleito. Veja o voto proporcional, que absurdo que é. Você tem um puxador de voto, aí pega lá vários deputados que vêm de reboque. Não, até tem vários. O Tiririca já passou o ciclo do Tiririca, agora tem outros que são puxadores. Sim. Mas você vê a fragilidade. Puxa, não, tem vários agora, novos que são puxadores. Mas veja como isso distorce a representatividade. Como é que é feita essa proporcionalidade? Quem é que vai receber voto? Quem é que vai vir junto com ele? Você não sabe como é que é distribuído. A fórmula existe, está lá. Mas é muito difícil para o eleitor saber se de fato vai ser bom. Enfim, tem muitas reformas aí no parlamento que precisam ser feitas. Então, precisa equacionar os poderes. É por isso que eu escrevi um livro, Os 7 Poderes. Essa ideia de ter 3 poderes, isso já acabou. Acabou com até na Constituição norte-americana, não são só 3 poderes. Tem um 4º poder que chama-se federalismo. O poder central norte-americano, do presidente norte-americano, ele é um poder de relações exteriores. Ele não é um poder de governo e interferência na vida do cidadão. Você pode ver. Aliás, as leis federais dos Estados Unidos, elas são sugestões federais. Elas não são leis federais, são sugestões. Elas só se tornam leis federais depois que a Assembleia Estadual aprova. E depois que 3/5 das assembleias estaduais aprovam, aí se torna uma lei federal. Caso contrário, é uma mera sugestão. Então, isso é o que é o presidencialismo norte-americano. Ele é um poder de relações exteriores, de forças armadas, diplomacia, moeda, macroeconômico, e aí ele tem poder, aí sim é um presidencialismo. Mas do ponto de vista de governo, ele não governa o país. Quem governa o país são os governadores. Então essa é uma distinção muito, muito importante aqui para o Brasil, porque o Brasil foi organizado da mesma maneira, só que é driblado constantemente. Nós não temos o federalismo norte-americano, que limitaria todos esses absurdos que o governo federal está fazendo. Então o que acontece? Nós temos lá um grupo criminoso que assume o poder central,
dribla o federalismo e ele controla a vida de todo cidadão. E o cidadão fica sem um recurso de se defender em qualquer fórum. Está sendo praticamente acuado pelo poder federal. E o governador, o prefeito não serve para muita coisa, assim como os vereadores e os deputados estaduais. Ficam completamente à berlinda do que é a coisa pública. Então, tem muita coisa errada no nosso sistema, e uma dessas coisas que a gente está falando aqui é qual é o caminho para um país desenvolvido. E eu garanto para vocês, não é fortalecendo o executivo. É muito perigoso isso aí. É o que forma as ditaduras. Se você for ver no mundo, todos os países com os menores IDHs em desenvolvimento humano, as ditaduras, as tiranias, os grandes escândalos de corrupção, tudo república presidencialista com um presidente forte e um legislativo pequenininho, só fantoche. Então é isso. Então é por isso, se você fala que hoje temos um congresso fantoche, estamos chegando lá. Estamos chegando lá nesse padrão de país subdesenvolvido. Mas você acha que o executivo está se fortalecendo ou se enfraquecendo? O executivo, ele tem... Então, o Brasil é uma jabuticaba, não é presidencialismo, não é parlamentarismo. O parlamento deveria ter poderes, né? Deveria comandar a discussão pública e tal. Mas aí, o que aconteceu? Algumas coisas aconteceram para enfraquecer o parlamento. Primeira coisa, agência reguladora. As agências reguladoras agora são dotadas do executivo. Então, ANEEL, Anatel, CAD, IBAMA, uma lista muito grande de agências reguladoras. Foi criada, são de responsabilidade do executivo. Quem nomeia para essas agências é o executivo. E o que essas agências fazem? Elas fazem legislação. Só que eles não são eleitos. Então foi transferido um poder que era do Congresso, foi transferido para as agências reguladoras do Poder Executivo. Faz tempo, né? Muito tempo, nos anos 90. Isso é estrutural, claro, mas isso é o caminho de fortalecimento do Executivo foi sempre a bandeira da esquerda totalitária. A esquerda totalitária quer um presidente forte. A esquerda totalitária exige o ditador do proletariado, ainda no conceito de organização de Estado. Um cara que vai concentrar todo o poder e depois ele supostamente ia distribuir magnanimamente toda a propriedade privada de uma maneira correta. Essa que era a ideia marxista. Então eles lutam por isso ainda. Você veja, quer um detalhe? Lembra quando o Temer passou a PEC do teto de gastos, limitando os seus próprios gastos? Quem foi contra? Ou seja, ele está tirando o poder dele. Ele está limitando o quanto que ele pode gastar, certo? Quem foi contra? A esquerda foi contra. A esquerda foi contra porque falou, não, o presidente não pode ficar limitado nos gastos. O presidente tem que ter gastos, possibilidade de gastos ilimitados. Então, o jogo deles é muito mais de organização de Estado, essa questão de ciclo eleitoral, isso ok, eles querem ganhar os ciclos eleitorais, não tenho dúvida. Mas a organização de um Estado totalitário é tão importante quanto ganhar uma eleição. Isso, o brasileiro médio ainda não entendeu isso aí. E não entende que as instituições que foram criadas até agora, todas elas foi pela mão da esquerda, com a chancela do centrão corrupto. É isso que aconteceu. E aí eu vou entrar na questão do Congresso versus o presidente agora. Então, o executivo foi se fortalecendo, agências reguladoras foi um primeiro passo, tirou a competência do Congresso, passou para o executivo, ele nomeia, você vê que eles se degladeiam para nomear quem que vai nomear para o CAD, quem vai nomear para o IBAMA, para o IFAM, todas essas agências aí tem... O CAD não dá dinheiro, outros lugares dão. O CAD é o maior banco de investimentos do Brasil. O CAD que aprova a fusão e aquisição, a criação de oligopólios e monopólios. Então, se você hoje quer ser um monopólio no Brasil, se você não tem o seu nomeado lá no CAD, você não aprova. E quanto que custa isso? Que é um cargo burocrático. Será que é só pelo cargo mesmo ou é pelo poder do cargo? É pelo poder do cargo. Então, essas agências reguladoras, na minha opinião, muitas delas têm que ser extinguidas e passar a ser comissão permanente do Congresso. Então, a discussão que da Anatel, ANEEL e tudo mais, seja em comissão permanente qualificada dentro do Congresso Nacional. Como é os Estados Unidos, tem comissões que definem praticamente tudo, de energia, comissões até de defesa, tudo isso bem mais, eu diria que mais temporal, mais voltado ao representante definir e não a um tecnocrata ficar definindo permanentemente. Então essa é uma das coisas. A segunda coisa que veio, teve outras coisas que também fortaleceram, mas teve um ponto que é importante, essa questão da emenda parlamentar.
Porque a emenda parlamentar é um pouquinho do orçamento do erário público federal que o Poder Executivo usa para fazer maioria. Que o presidente não tem maioria, é difícil de você obter uma maioria no voto proporcional. O modelo eleitoral gera todo esse arco-íris de partidos. Se fosse voto distrital, concentraria naturalmente em menos partidos, mas com o voto proporcional, naturalmente você faz o contrário, você extrapola, você está sempre botando o partidinho com 1% vai estar lá representado. Então você tem sempre um arco-íris aí, tem que gerenciar. Então é muito difícil de gerenciar com voto proporcional. A maioria dos países saíram do voto proporcional. A França, na Quinta República, adotou o voto distrital. Assim como a Alemanha, com o fim da República de Weimar, também adotou o voto distrital. Por quê? Primeiro que não é representativo. Segundo que você não consegue fazer maioria, não consegue governar o país. Então o parlamento precisa ter essa mudança. Mas de qualquer maneira, então as emendas são usadas para você formar essa maioria dentro do voto proporcional. É isso que é o problema. Quando você tem um deputado cuja função é legislar e vistoriar o Poder Executivo, e de repente agora você dá mais um poder para ele, que não é constitucional, é o poder de usar a emenda, direcionar a emenda individualmente. E para que ele vai usar isso? Ele vai usar isso para fazer cabos eleitorais, para fazer ali uma composição de base eleitoral para ele, comprar voto diretamente. Então isso está distorcendo o modelo parlamentar, porque agora você tem vários parlamentares que são eleitos, eles não estão lá para vistoriar o governo, eles não querem debater nenhuma política pública, eles não querem fazer mudança nenhuma de sistema nenhum, eles querem só receber a emenda. Para ser reeleito. Para ser reeleito. E eles estão lá só para isso. Claro que alguns até falam, não, eu quero a emenda para ajudar a minha cidade. Podemos até dar o braço a torcer aí, alguns que têm esse grau de honestidade. A galera rouba muito nas emendas? Demais. Mas se sustenta uma parcela da economia lá dos parlamentares violentamente. Não tem a mínima dúvida. Acho que os órgãos de controle já sabem quem fazem. Eles pegam um ou outro que fazem mais. Mas aí tem um número gigante de rachadinha lá. Eu até protocolei lei contra a rachadinha, né, tipificando esse crime. Porque, de fato, é o que vem com a emenda parlamentar. Então, e não é pouco, você imagina, cada deputado. Aí tem outro problema. Imagina o seguinte, hoje eu sou deputado, recebo 30 milhões de reais de emenda para gastar todo ano. É 30, não é mais? Né? Varia, né? Varia. Está numa comissão, está no partido... Não, aí tem as emendas, isso as emendas individuais, ainda tem emenda de bancada, tem depois a emenda de comissão, então essas aí eu não vejo problema, porque é um conjunto que define para onde vai as emendas. Acho que até aí é um debate mais transparente. Agora, quando você tem uma individual, então o que acontece? Você imagina aí, 3, 4 anos de usando emenda, e se eu tivesse má fé, eu estaria usando essa emenda não só para rachadinha, mas também para formar cabo eleitoral. Qual é a chance de uma renovação? Quando eu já gastei 30 milhões de reais aí formando um nome, formando reputação, comprando voto, qual é a chance de um novo deputado que não tem recurso comensurável, mesmo que ele entre no partido, o partido dê lá 2 milhões de reais para ele fazer campanha, eu já gastei 120 milhões em emenda. Aí chega no processo eleitoral, o novo entrante está completamente fragilizado. Então, essa questão de representatividade, ela fica completamente distorcida. Então, você veja, emenda parlamentar, ela está sendo usada de uma maneira para distorcer o parlamento, e aí um dos problemas, você acaba não tendo parlamento. Ô Luiz, eu vou dizer, eu sou um cara de direita, mas às vezes me incomoda um pouco, nossa audiência aqui também é de direita, o gap entre prática e discurso. Uhum. Porque eu tinha várias planilhas aí nas eleições, eu acompanhava as pesquisas muito de perto, até os meus vídeos são os mais assistidos nessas eleições aí de pesquisas. E a verdade é que o Brasil é um país extremamente pobre. Né? Nordeste, acima de 60 anos, de 0 a 1 salários mínimos, o Lula fez quase 80 e poucos %. Então, dito isso, o PT roubou
admitiu que roubou, devolveu bilhões de erários públicos e mesmo assim a população ignora e continua votando nos caras, sabendo que eles roubaram horrores, fraudaram o erário. O brasileiro, ele está muito mais preocupado com o pão para os filhos, comida na mesa, porque é um povo pobre. Como é que a gente vai abrir esse gap do discurso e ir para a prática para mudar esses votos? Convencer esses caras a terem uma vida honesta, a conseguirem mudar de vida. Quando que a direita vai mudar esse discurso? Sair do discurso, que eu sou amigo de alguns, bem amigo de alguns caras, eu digo pro cara, para de falar essa porra aí, para de falar isso aí, cara. Porque o Brasil é um país meio de centro. Se tu ficar falando esse negócio aqui ultra radical, tu vai se ferrar. Eu falo para alguns amigos meus políticos, vou assistir esse corte e vão ver. Como é que a gente sai desse gap entre discurso e prática? Porque, na verdade, para a gente mudar o país, a gente tem que ganhar a eleição. E para ganhar a eleição, a gente tem que parar com o discurso e começar a ver a prática. A prática é que as pessoas não estão nem aí se estão roubando ou não, elas querem a comida na mesa. Bom ponto. Obrigado. As perguntas são boas aqui. Olha, eu vou... Porque eu tenho um discurso radical, se você for olhar. Se você for olhar o que eu estou propondo, Não foi em relação a ti. Não, mas eu me incluo nesse comentário. Extrema-direita? Ultra. Extrema-direita. Se fosse um, mas o que é? Um jogador de futebol, seria o Paulo Nunes, lá na ponta direita. Mas então, o que é a direita hoje? A gente precisa definir o que é a direita hoje. Não é a mesma direita que existia no século XIX. Mudou completamente, inverteu os polos. Hoje a direita, ela tem a ver com vontade popular e tem a ver com soberania nacional. É um resgate de soberania nacional, por um lado, que a direita sempre representou. Por outro lado, é de representação da vontade popular de uma maneira muito mais integral contra o sistema. Ela é antissistema. A direita do século XIX, ela era pró-sistema. Ela era o sistema. Então tem uma diferença muito grande aqui. Então, se for desse caso, eu sou da direita do século XXI. E bem da direita do século XXI. Tanto que as minhas propostas são de reforma do sistema. São de mudança, apontar o problema, dizer, o sistema tem problema, temos que reformar. Qualquer discurso fora disso, na minha opinião, é ajudar o sistema. Então, é por aí onde eu trilho. Então, é um discurso radical, é um discurso novo, é um discurso que, de fato, é necessário, mas alguém tem que fazer. E eu vou confidar alguma coisa que você... Não sei se a palavra existe em português, apareceu a palavra em inglês na minha cabeça, eu traduzi na hora. Confide, né? Não sei se é essa a palavra. Eu acredito na intuição das pessoas. As pessoas podem não entender. Podem até achar que o interlocutor é ruim, não gostar, mesquinho, malvado. Mas ela entende a verdade. Quando a verdade ela é dita, ela fala assim, não, peraí. Eu tenho que escutar isso aqui. Porque, de fato, aqui está apontando um problema que eu estou sentindo, sempre senti que era, e agora eu estou conseguindo ver. E eu acredito nisso, mesmo a pessoa não tendo a compreensão completa. E a última coisa que qualquer representante político deve fazer, e eu imagino que você também se junte nessa crítica, é se aproveitar da ignorância, que é mais ou menos o que você está validando. Você fala assim, o povo é ignorante, então você tem que falar coisa ignorante também. Ou o povo não sabe entender o que você fala, então você tem que falar que nem o povo. Não, eu vou falar o que eu preciso falar do jeito que precisa falar. Não é isso, por exemplo. E vou falar a verdade tal qual ela se apresenta para resolver, tal qual é necessário para a gente fazer as mudanças. Qualquer outra coisa é populismo barato, raso, que não vai mudar o Brasil. E eu quero mudar o Brasil. Eu quero mudar o Brasil. Não é eu quero ver um Brasil mudado, porque eu sei que é possível. Outros países conquistaram isso, com populações menos preparadas, menos qualificadas, com muito mais pobreza, muito mais miséria, muito mais ignorância imperando, conseguiram resolver os seus problemas. E o que a gente faz aqui? A gente joga sempre uma galera, o mínimo de denominador comum, e nunca tenta se elevar. Veja os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos, tradicionalmente, todas as eleições dos Estados Unidos,
todos os presidentes. Pode ver o perfil. O que é o presidente norte-americano? É o que o americano quer ser. O cara quer ser. Ele aspira a ser um melhor cidadão. Ele aspira a ser, talvez até o termo, aristocrata. Se é uma pessoa de conhecimento, de compromisso com o país, ele aspira a isso. É assim que o voto norte-americano sucede. Eu estudei em escola americana, entendo um pouquinho do ethos americano. O que o brasileiro... Como é que o brasileiro vota? O brasileiro vota no que ele é. Ele não aspira a algo... é um bom cidadão, é um cara que... Talvez recentemente sim. Talvez com um caso até com Jair Bolsonaro, que está resgatando patriotismo, que é uma aspiração altruísta. Então, mas na base ainda é isso aí que você falou. O cara quer ver um cara que nem ele. E não é esse o caso nos países que se tornaram desenvolvidos. Então, eu acho que a gente precisa de uma mudança cultural, e se você não oferece, não tem a oferta, você não vai conseguir nunca atender uma demanda que de fato está latente. Na minha opinião, é isso que está acontecendo no Brasil. A gente não tem pessoas qualificadas que queiram entrar para a vida política, exatamente porque o discurso, o modelo político, a discussão política, o eleitor não tolera quem se posiciona de uma maneira mais, entre aspas, sofisticada. Então isso é ruim para o país. O país perde muito, perde um debate, perde em toda a evolução que poderia ser. Não estou dizendo que o outro lado é ruim também, né? O outro lado tem legitimidade. Mas é mas você não pode... essa tua forma de pensar. Não, é como eu penso. E não vai mudar. O que é melhor, presidencialismo ou monarquia? Sempre a monarquia, sempre. Monarquia cristã, né? Aí tem que qualificar isso aí. Então, mas a gente não tem nada disso, porque para você ter uma monarquia, você precisa de uma aristocracia. E o Brasil não tem aristocracia. Como eu falei, a aristocracia não é os ricos e tal. Isso a gente tem, tá cheio de rico aí. Mas é tudo tratante, é negociador, é business people. Business people, sim. Business people não é aristocracia. Isso aí business people é tratante, como no conceito, assim, na estratificação social. A aristocracia é o compromisso. É o cara que tem compromisso. O cara que fala assim, não, isso aqui é meu. Eu tenho dotes aqui. Isso aqui faz parte de mim. Eu represento isso aqui para sempre. Representei no passado, vou representar no futuro. Isso é aristocracia. E, juntado a isso, conhecimento. A gente tem isso como massa crítica política? Não temos. Então, para ter uma monarquia, você precisa ter uma massa crítica política que se vê como aristocracia e que entende que ela é dona do Brasil e que ela tem compromisso com o Brasil e que não vai tolerar aventureiro, corrupto e cara que vem aqui surrupiar tudo e destruir o país, destruir a ideia do país, a cidadania e botar o país na berlinda. Gente que tem filho, que tem prole, que tem herança para defender. Então, esse tipo de perfil, ele foi apagado da existência do ecossistema político brasileiro durante o período republicano. Ainda no Primeira República ainda tinha alguma coisa de aristocracia, mas aí foi o fim dela. A partir de Vargas em diante acabou. Aí virou oligarquia e grupos corporativistas, grupos de interesse, grupos sociais. Aí, isso é o que a gente vê hoje, até hoje. Deteriorado, né, vamos dizer assim. Até tá pior do que na era Vargas, até em termos de conjuntura social. É isso que eu penso. Em 93 você votou pelo parlamentarismo, pelo presidencialismo? Pelo parlamentarismo. Parlamentarismo e monarquia parlamentarista. Tu acha que o STF tem limite ou não? Não, o STF não tem limite nenhum. Isso acho que é o maior sinal de que institucionalmente a gente tem um problema grave. Então, se você acha que não precisa... Não estou dizendo que você, mas você uma pessoa assim, ambígua aqui. Se o eleitor acha que nós não temos um problema de Estado, de constituição, de conjuntura de sistemas, como é que você justifica hoje que não há nenhuma instituição que possa limitar um poder que se transformou e que pratica, invariavelmente, tirania? Temos tirania no Brasil. Mas o próprio Congresso Nacional pode limitar o STF ou não? Pois é, mas eles conseguiram achar um jeito para driblar exatamente o poder que o Congresso tinha para fazer esse tipo de limite. Mas isso é porque eles ameaçam prender, eles conhecem os rábios presos? Ameaça, exatamente, chantagem, achaques, eles concentraram muito poder, então você tem o STF, ele concentra muito poder. Ele deveria ser só uma corte constitucional. Mas como ele concentra outras vertentes do judiciário,
no seu escopo de poder, eles acabam usando essas outras forças para barganhar junto aos políticos. Então eles usam qualquer aresta que um político possa ter contra o político. Isso é ótimo. Então um político que tem rabo preso, que está com ficha suja, isso é perfeito para o STF. Eles vão usar isso como barganha. Então está neutralizado. Mas quem deixou ele ter esse poder todo? Um parlamento fraco, que se entregou, que se vendeu, que não entendeu a sua função e que não entendeu que o parlamento é o que deveria estar conduzindo, sendo o condutor disso. Então, eu acho que isso essa aqui, eu diria que é o maior sinal vermelho para todo mundo, e eu acho que é isso que está dando, isso que eu estou falando de mudança constitucional, de sistemas, está pegando mais força. Porque quem está de fora, como vocês, talvez isso pareça até um choque. Puxa vida, vai mexer em tudo, caramba, como é que ficam os mercados? Como é que vai mexer nas instituições, e aí vai ter... Quem está de fora, é novidade isso aí. Quem está dentro, isso é a coisa mais óbvia. Quem trabalha o direito, quem é advogado, desembargador, juiz, político, governador, presidente, já sabe que a Constituição do Brasil está completamente esgarçada, não serve para mais nada. Está violada pelo próprio defensor. Seu próprio defensor, que seria o STF, não defende a Constituição. Viola a Constituição. Viola abertamente, viola seu próprio regimento, viola as leis. Então, o que está acontecendo? É isso que eu acho. Se a gente não vê essa questão de sistemas, e os sistemas são definidos em Constituição, se a gente não vê isso aí, a gente vai ficar meio capenga e fica só dependente de sistemas eleitorais ou de ciclos eleitorais. Isso é muito fraco, isso é muito tênue. E como que se mudaria uma Constituição? Aí tem que ter um processo. As outras vezes que tiveram foram depois de rupturas, golpes. Vai ter que ressuscitar. Olha, deixar ele no mar. Então, o que aconteceu? Durante a Constituição de 88, tinha um grande fator motivador para uma nova Constituição, que era o fim da ditadura, fim do regime militar. Né? Então isso... É regime ou ditadura? Olha, foi uma junta ditatorial, né? É o que tem hoje. É uma junta ditatorial. Não é muito diferente. Não, exatamente a mesma coisa. Na prática é a mesma coisa. É uma junta, não é uma pessoa só, é um conjunto de pessoas. Então o regime militar foi isso, foi um conjunto. Então, você veja, quem é que está replicando isso? Quem é que replica e emula? Puxa vida, olha, queremos ser que nem o Brasil, hein? Olha que sistema político bacana, né? Uma junta militar toma conta, aqui, olha agora, uma junta do judiciário com o executivo que toma conta. A gente tá num país que não é referência para nada, né? É um processo realmente falimentar. Mas como é que você faz essa mudança? Durante aquele período teve a mudança, saída, a junta militar resolveu abrir mão por causa da crise financeira que estava para explodir, foi um dos motivadores. A população pedindo também, né? Não? Também, mas era movimento Direta Já, de 84, era limitado aos comunistas, tinha muito comunista, então assim, a adesão não era 100%, assim, era grande, mas não era... tinha muito setor da sociedade que via aquilo com receio, né? No entanto, eles pautaram que precisavam fazer uma mudança constitucional. E, aliás, muitas das mudanças constitucionais foram pautadas por comunistas nos últimos 100 anos. Isso é uma realidade. Mas agora, no século XXI, o que a gente vê? A gente vê constituições que são pró-comunismo, praticamente, feitas pela esquerda. Todas as mudanças constitucionais, se você for ver, de 88, desde que foi feita a Constituição de 88, até agora, tivemos emendas constitucionais. Essas emendas constitucionais geraram a realidade que a gente vive hoje. E quem é que estava atrás das emendas constitucionais? Essas mudanças constitucionais, que foram praticamente aí mais de 150 mudanças, 3, 4, 5 mudanças por ano. Quem é que fez isso? Foi a esquerda que patrocinou isso, junto com grupos de interesse, e Centrão apoiando. Isso é bom? Isso é em favor da população? Isso é para melhorar o sistema político? Não, é para deixar a coisa muito mais sob controle de um grupo corporativo, oligárquico, central, e é isso que a gente tem hoje. Então, a gente está vendo o resultado, e não é bom. Então, agora, como é que você transforma isso em mudança?
né, se não por uma crise. É que é o ponto. Eu não quero ver uma crise no Brasil, uma crise política tão grande assim, de, pô, olha, puxa, agora caiu toda. A gente tá para ver isso aí, talvez, com o que está sendo transcorrido lá nos Estados Unidos, de expondo, né, como que o USAID, né, eles falam USAID, mas é USAID, né, USAID interferiu aqui supostamente interferiu aqui nas eleições do Brasil, que eu acho que interferiu. Isso pode gerar uma crise institucional tão grande que pode suscitar um movimento constitucionalista, sim, porque nós vemos que nós nos permitimos a se tornar um agente de controle sob comando externo. E isso eu tenho pautado também. O globalismo, vários desses acordos internacionais. Digamos que existiu essa intervenção americana nas eleições aqui. Uhum. A gente tem 600 pessoas presas injustamente. E essas pessoas presas, elas estão colocando medo nas outras de irem para a rua. Um processo de venezualização brasileira. Sim. Quem vai fazer alguma coisa? O Papa? Eu não vejo ninguém fazer nada. O Papa vai talvez até ajudar. E é por isso, eu acho que estamos... o que estamos vivendo hoje chama-se terrorismo de Estado. Quando o Estado cria crises para se autofortalecer, se autojustificar. Agentes de Estado usam o Estado para criar crises e criar uma sensação de terror, acuando a população e transformando ela cada vez mais vulnerável e com medo de se mobilizar contra o próprio Estado. Então, esse fenômeno, ele fica cada vez mais acirrado quando não há legitimidade popular, que é o que a gente está vendo também. Então, se você me perguntar, vai melhorar? Não, vai piorar. Porque a legitimidade dos poderes constituídos, dos políticos eleitos, está piorando, por incrível que pareça. Se já estava ruim, tá pior ainda. E é isso que gera essa sensação de nada mais nos protege, é quase que beirando uma situação assim de anarquia, de caos social. Né? Se bem que quem está segurando o Brasil de entrar nesse caos são os governadores, por incrível que pareça. Os governadores estão segurando a ordem, mas se for depender do poder central do Brasil, você veja as decisões que eles tomam para libertar criminosos, prejudicar a ação policial, tudo isso tem a ver com o terrorismo de Estado, deixar a população cada vez mais fragilizada perante um Estado armado e uma situação de descontrole social completo. Então, a pessoa se torna cada vez mais dependente do Estado. Só que eles são poder federal. Então, enquanto existe o poder estadual, que destoa do poder federal, você ainda tem um freiozinho, mas eles querem acabar com o poder estadual. Eles querem acabar com o poder estadual. Esse aqui é o poder totalitário. É por isso que eles estão fazendo a reforma tributária. Reforma tributária é para acabar com o poder estadual. Por isso que eles querem fazer a reforma das polícias, para concentrar ainda mais o poder de polícia no central, que é em Brasília. Então você tem toda uma cadência de coisa. Nada é feito assim aleatoriamente, é tudo feito em prol dessa concentração e centralização. O Ferri levantou a bola do 8 de janeiro. Quero perguntar, quais foram os 3 maiores erros do governo Bolsonaro? Deixa eu pensar aqui. Primeiro, eu acho que ele acertou muito. Acertou muito. Não vejo no cômputo, no balanço. Presidente, estou lhe esperando. A primeira pergunta vai ser essa, presidente. Eu acho assim, a minha crítica que eu sempre fiz, né? Isso eu sempre fiz essas críticas, então eu vou repetir elas. Eu acho que os juízes poderiam ser mais bem escolhidos. O juiz está falando do STF. Do STF, os 2 juízes do STF. O que você vê hoje? Eu não estou vendo o Nunes Marques agindo. Não estou vendo o outro lá, o Mendonça agindo. Um cachorro louco lá, o cara dizia que isso aqui é ilegal, subir na mesa coletiva, isso aqui é contra a Constituição. Então esses 2 não seriam minha opção. Tu acha que precisava um cachorro louco lá, tipo aquele lutador, como chama o cachorro louco? O Wanderlei Silva, um louco, meteu um louco lá na corte, que
botasse o dedo na... Isso aqui é ilegal. Onde é que está na Constituição isso aqui? Coletiva de imprensa, zona. Acho que precisava de uma coisa assim ou como é que é? Precisava de um... Porque se eu sou teu par vamos dizer assim, agindo contra a Constituição, como é que eu não vou me opor a isso? Eu não entendo. Eu como leigo. Pois é. Eu como leigo. Como é que eu vou? Porque quem cala, na grande maioria das vezes, consente. Pois é, Rafael, imagina o seguinte. Rafael, olha o que você está falando. Os outros juízes, vamos excluir alguns que são realmente nunca foram juízes e estão desqualificadíssimos ali para o cargo. Mas os outros juízes, uma parte boa deles, são professores do direito constitucional, têm livros escritos, fazem cursos de direito constitucional. Como é que eles não reagem quando está havendo a violação do direito constitucional? É isso que é patente, e você, para que entender aí a falência disso aí, é que você vê que o sistema ali tá errado, tá errado. Então, que tipo de juiz deveria fazer os contrapontos ali? Que você apontou. Precisava ter um equivalente. Se tem um equivalente, se tem um lá que está violando de uma maneira tão visceral e draconiana, tem que ter um outro defensor tão vocal e agressivo quanto. E a gente não tem. Então, no STF a gente não tem esse balanço. Quem seria essa pessoa? Eu indicaria, tem vários aí, tem vários. Eu indicaria, bom, eu não quero suscitar nomes aqui, porque eu já suscitei dentro dos grupos lá. Cachorro louco, quem seria o cachorro louco? Olha, então, por incrível que pareça, o cachorro louco, ele só precisa falar, ele não precisa nem ter agressividade no tom, nada disso, é só falar, expor. Né? Olha, está acontecendo isso. Eu gosto muito do desembargador Thompson Flores, por exemplo. Tem o outro, Ives Gandra, filho do Ives Gandra, acho que é Ives Gandra, filho, se não me engano, o nome dele, também foi uma referência minha. Eu achava ele positivo. O pai dele certamente é um vocal defensor da Constituição. Mesmo que eu seja crítico, eu pessoalmente da Constituição, ele é um vocal defensor, mas a gente precisa de um mínimo, né? Enfim, tem vários que entram, que se qualificariam, que seriam bem da nossa ala. Enfim, isso vai gerar polêmica, eu sei disso, e não sou o melhor até talvez para fazer essa conjuntura nesse momento. Mas tem vários aí, tem vários que eu diria que o que eu vou refletir aqui com vocês é o seguinte: dentro do sistema judiciário, você tem talvez as pessoas mais qualificadas para falar sobre instituições, Estado brasileiro, direito e tudo mais. Só que hoje essas boas vozes estão sendo ou sufocadas, ignoradas ou completamente ameaçadas para não se contraporem a qualquer coisa feita por essa junta que se criou no topo. Então, mas tudo bem, isso tem muita gente. Aquela menina, coitada, foi escorraçada. A Ludmila Lopes Grilo. Exato. Um beijo para Ludmila, inclusive, conheci ela, trocamos WhatsApp, tudo. Mas isso eu até entendo, num nível mais baixo, né, de juiz e tudo, desembargador. Mas um ministro do STF, eu não consigo entender como que alguém desrespeita claramente as leis e ninguém fala nada. Se ninguém fala nada, é porque todo mundo concorda, na minha opinião, na minha visão. Né? E se todo mundo concorda, tá certo. That's it. Não acha que os políticos ganham muito mal? Porque, assim, o cara que ganha 30 mil de salário hoje, no Brasil, é um salário muito bom, eu vou ainda ser cancelado por isso, mas é pouco para a responsabilidade. Né? E aí, a grande maioria dos políticos que estão políticos hoje no Brasil, eles têm muito mais interesse do que roubar do que servir. Eu faria uns 80-20 aí, talvez uns 90-10. Qual é a solução para isso? Porque assim, tu não acha que é louco ou ladrão, né? Eu sempre faço essa briga, LL, é o louco ou ladrão. Porque, pô, pega o Marcel Van Hatten, um cara ultra qualificado. Tarcísio poderia ser CEO da Vale, ganhar 5 milhões por mês. Ele está aqui no governo de São Paulo, ameaçado de morte, ganhando 30 cruzeiro. Já está ganhando 5 milhões, já está garantindo o futuro da família dele. Eu falei isso para ele, inclusive. Você acha que o político ganha pouco?
Ele é mal remunerado pro tamanho da responsabilidade? Eu acho que a gente tinha que mudar de alguma forma esse sistema para a gente acabar com essa quantidade de gente que entra na política com um único objetivo, que é desviar erário público ou obter uma vantagem legal? Então, há políticos que de fato valem muito mais do que estão sendo remunerados. Isso não tenha dúvida. Mas a maioria vale muito menos do que está sendo remunerado. É o que eu acho. Tá? E vou dizer mais. Em termos de... na minha opinião, ser político é uma função cívica. Ser político, estar político, ser eleito, para mim está na mesma altura do que ser um cidadão. É o mesmo peso. Um cidadão que se omite da política, ele depende cada vez mais de um político. Então está errado. Ele precisa depender de menos do político fazendo mais política, como cidadão, não necessariamente eleito. Por que eu digo isso? Porque na Europa, se você for ver, os parlamentares de lá recebem muito pouco. Recebem praticamente uma gratificação. Os caras são miseráveis. E vou dizer mais, não tem assessor. E se quiser um assessor, ele paga do próprio salário. E não fica com equipes aí fazendo projetos de lei independentes. Tudo é feito pelo partido. Então ele joga lá a ideia para o partido e o partido aqui. É uma boa ideia, é uma má ideia. Agora a gente não. É uma boa ideia, só que não para agora, talvez para daqui a 10 anos. Então o partido é que define isso. E o partido é que sponsoriza o projeto de lei. Como é que é hoje? Todos os deputados, todos os vereadores têm lá uma maquininha de fazer lei. Dele próprio. E ele joga isso no sistema lá, na mesa. Então você tem centenas de milhares de leis e projetos e ideias sendo criadas a todo momento. Só que no ano, as chances desses projetos irem para o topo e serem votados é minúsculo. Então, o que acontece? Você está com uma máquina ineficiente. Imagina que você é uma fábrica, que você só consegue fabricar 10 unidades por ano, de qualquer coisa, e você tem vários pontos dessa máquina, né? Você é uma fábrica... Só pode produzir 50 carros, você produz 10 mil pneus. Exatamente. Você produz 10 mil pneus, 50 mil vidros, 40 mil portas, mas no final, o gargalo ali, você só vai aprovar 100 carros por ano. Então, o que você está fazendo? É uma ineficiência absoluta. Então a gente tem que reformar isso aí também. Isso é... Eu vou dizer outra coisa, como federal, deputado federal. Nós temos que ir para Brasília toda semana. Aí você fala assim, puxa, o cara está trabalhando, está indo para Brasília. Gastou dinheiro do consumidor, gastou dinheiro do eleitor. O erário público para trazer todo mundo dos seus rincões para Brasília para definir o quê? Definir... Às vezes nem tem pauta. Você nem sabe o que vai ser votado na semana. Aí quando vê que não está dependendo de um acordo lá com o executivo, falei, pô, peraí, você chamou todo mundo do Brasil inteiro para ainda esperar um acordo sobre uma pauta que nem todos dominam. E os que não dominam nem deveriam estar lá, ou poderiam ser excluídos da discussão. Então, tem muita coisa falaciosa do modelo, intrínseco no modelo, porque ninguém questiona. Mas é importante a gente questionar. E o que acontece? A gente criou, de fato, um gargalo em Brasília, em que Brasília define tudo. Tem lá centenas de projetos, desde nome de rua até política externa. É um deputado federal que define. Tem muita coisa que o deputado federal não deveria definir. E aí você poderia enxugar essas competências, enxugar o tempo dele e até remunerar menos. Fala assim, vou remunerar menos, mas eu chamo vocês para o Congresso quando de fato há temas importantes que devem ser votados. Ou, como era talvez no início do Brasil Império, você convocava o Congresso e você pagava na convocação. Caso contrário, você é um cidadão com um dote de ser um congressista, um deputado, e que você exerce essa função quando ela é convocada. Então a gente tem que voltar um pouquinho na história para ver como é que a coisa evoluiu para o que temos hoje. Mas, então o meu comentário é esse. No geral, eu acho que a remuneração está completamente fora da realidade do que o trabalho é entregue. E, de fato, existem excelentes deputados, senadores, que merecem muito mais. Executivos, governadores, que merecem certamente muito mais. Mas, na média, está muito acima
em termos de remuneração do que eu acho que seria do trabalho entregue. Ô, Luiz Felipe. E olha, eu vou até contrastar. Veja só o ministério do Trump. É só bilionário. É só bilionário, um atrás do outro. Bilionário. Todos estão de graça ali. É uma função cívica de americano. Eles estão vendo isso, você vê isso no Trump, você vê isso em todos os secretários. Eles têm medo de roubar, porque eles morrem. Lá eles têm medo de não serem um bom cidadão. É isso que é o problema. Eles querem ser um bom cidadão. E como é que você criou essa virtude? Como é que você cria isso? Esse ecossistema positivo, você primeiro tem que ter um exemplo. Tem que ter exemplos que são dados, que são recriados. Então a gente não teve esses exemplos para criar esse molde de que não, tem que pagar o cara se não pagar, o cara não vai. Pô, mas como cidadão você não iria? Se você é o cara qualificado para fazer esse serviço, você não iria? E o que acontece? Essa casta, vou usar a palavra aqui do Milei, essa casta que é remunerada, que é intransferível para a livre iniciativa, lembrando, muitos desses aí que estão na coisa pública não tem transferibilidade para livre iniciativa. Não tem como. Esses são os que mais defendem remunerar. Não, tem que remunerar. Porque eles não têm a mesma possibilidade na livre iniciativa. Então eles ficam ali criminalizando os que têm. Ah, você aí que é empresário, não é teu lugar aqui na política, não. Ah, você aí que tem herança e tal, não precisa trabalhar, não vem pra política. Isso é ruim pra você. Que é um negócio de... Entendeu? Então gerou um efeito vicioso que eu acho que a gente precisa mudar drasticamente e criar um efeito virtuoso. Como é que você faz essa mudança? Claro que você tem que ter sistemas, mas você tem que ter alguém para fazer os novos sistemas e as novas forças virtuosas, né? Então é todo um ecossistema que tem que ser recriado. Faltou 2 erros do Bolsonaro. Foi só, você falou dos ministros do STF? Bom, são 2 erros, são 2 ministros. Eram 3 erros do governo Bolsonaro. Eu estou tentando achar aqui o terceiro. Muita gente falou aqui da relação com a imprensa. Olha, eu não sei se a relação da imprensa foi um erro, não. Exatamente porque como eu mencionei antes do programa, eu vi agora a eleição do Trump e, de fato, a eleição dele foi comandada pelas redes sociais, por ativistas individuais, youtubers e influenciadores. Não teve imprensa, se bem que, isso dito, a imprensa ainda tem um efeito. A imprensa formal, organizada, tradicional, ela ainda tem um efeito. Ela tem um efeito destrutivo, ela tem um efeito distorsivo. Então, por isso que eu acho que se ele tivesse reforçado a imprensa, eu não sei se seria, se foi um erro. Eu não posso dizer que isso foi um erro. Eu poderia pegar a coisa assim mais do ponto de vista político, de escolhas políticas, enfim. Colocar o Moro no Ministério da Justiça foi um erro? Foi um erro. Acho que ali foi um erro, sem dúvida. Foi um erro para o Moro, foi um erro para o Jair Bolsonaro. Acho que os dois... Você acha que isso manchou um pouco a história da Lava Jato? Do Moro se defendendo como imparcial, e aí o cara vira ministro de um governo? Sim, acho que, primeiro... Prepara essa resposta aí, Sérgio. Já que tu tá vindo aqui, olhando naquele momento, era difícil dizer. Muito, muito complexo dizer. Porque o Moro, ao menos até aquele momento, e nós ainda acreditamos que isso, é um juiz qualificado, né, muito capaz, e demonstrou sua capacidade fazendo toda a Lava Jato levar a cabo um dos maiores esquemas de corrupção do Brasil, do mundo, né, aliás. Então a condução foi muito boa. Mas como político, aí é outra coisa. Houve excessos na Lava Jato? Eu não... Houveram excessos? Muito pelo contrário. Eu acho que acho que faltou ainda ir muito além. Foi muito positivo até onde foi. Muita gente inocente não foi presa de forma indevida? Eu acho que não. Eu não vi nenhuma... Eu não senti... Bom, lembrando, eu fui ativista político em 2014, 15, 16, em função... Eu era favorável à Lava Jato e favorável ao impeachment da Dilma Rousseff, as duas coisas. Favorável, mas eu vejo que teve excessos ali, sim. Na minha opinião, teve. Pois é, eu não vi esses excessos. Eu não vi. Eu vi muito pelo contrário. Eu conhecendo um pouquinho hoje, e eu só reforço... com excesso. A Shane Costa e a Ariana Costa, filhas do Paulo Roberto Costas, foram até o escritório buscar documentos
do pai. É. Dito isso, elas foram ameaçadas de serem presas por Obstrução de obstrução justiça. de justiça. Dito isso que começou a delação do Paulo Roberto Costa. Na minha opinião, humilde opinião, isso é um excesso. Por acaso eu não fiquei sabendo dessa. eu só Sim, fiz um sim. exemplo Eu não aqui. sabia desse caso. Eu só fiz uma citação. Não, são é várias. possível. Eu acho que- Eu acho que é possível dizer. É impossível você falar assim, poxa, tem uma mega operação e que não houve pontualmente alguma injustiça cometida. Tem uma turma do Pode Ministério ser. Público que é muito criativa, viu? Tem. Eu conheço bem. Já fizeram comigo uma vez. Deixa eu te perguntar. Tu acha que o efeito sorte... Vamos dar a pergunta. O Brasil seria uma empresa extremamente complexa. Se fosse uma empresa, talvez fosse a empresa mais complexa de se administrar no mundo. Dito isso, que é uma empresa complexa, e tu é o controlador dessa empresa. Luiz Felipe é o controlador. Tem 70% das ações, o resto das ações estão no mercado. Dito isso, para tocar esse business muito complexo, tu precisa de alguém muito competente. Quem seria o político que tu nomearia, que tem competência para tocar uma companhia, ser CEO de uma companhia, tomar decisões complexa como é o Brasil? Tocar exatamente o quê? Politicamente? É uma empresa. Digamos que o Brasil fosse Sim. uma empresa, um negócio. E é assim que deveria ser tratado, na minha opinião. Sim. Né? Não com essa zona que é. Isso é um puteiro. Você diz de políticos? Não, um político que tivesse capacidade Não, de tocar eu traria empresários. Eu traria Não, mas grandes. eu estou dizendo o seguinte... Eu não sei, traria políticos. Exato, mas tu acha que algum político tem essa capacidade, algum político hoje que é relevante na política brasileira, ele teria capacidade de ser o CEO dessa companhia? Sim. Quem? Tem, olha, você pode até colocar, eu colocaria como um bom gestor, que é um bom gestor, um bom governador, o Tarcísio é um bom governador. É um bom gestor. Tarcísio seria o CEO da tua empresa caso tu fosse controlador. Brasil S.A. Sem Brasil dúvida. S.A. O Tarcísio é daqueles poucos que são transferíveis para qualquer âmbito. Então ele tem essa capacidade, ele demonstra isso. Assim como ele, tem outros como ele, na máquina pública. Só que preferem ficar na máquina pública do que trabalhar na livre iniciativa. Eu tenho dúvida. Então, viu? pode ser, né? Mas é que a máquina pública está pagando demais. Então, se não tivesse, certamente a livre iniciativa estaria absorvendo. Então, o que eu diria? Esse é um deles, tem outros também, tem vários outros, não só governadores, tem políticos também, juristas até, que são qualificados. Mas agora, quando a gente fala política, é um termo muito geral. Na administração do Estado, você tem dois perfis necessários. Você tem esse perfil do gestor, cara que executa, faz andar e mobiliza, é um gerenciador de projetos, bem complexo. Eu já fui gerente de projeto 30 anos atrás, 40 anos atrás. É complexo, você precisa ficar em cima, tal, aconteceu isso, identificar os gargalos e agir constantemente até lograr as execuções. Muito bem. Mas você tem um outro componente que é tão importante quanto, que é o componente político. Porque mesmo que você tenha um plano de execução que possa fluir com um bom executor, você tem algo que não é racional, que chama-se políticos, que agem de maneira emocional, ideológica, de maneira subversiva, né, com maldade, mesquiarinha, que não estão acopladas ao seu plano. Então eles vêm para subverter, para impedir, para emperrar, para incomodar. Então tem que ter os dois lados. Então você tem que distinguir. Do ponto de vista de execução, é um perfil. Do ponto de vista político, é outro. É outro, completamente diferente. E aí é que entra algo que não é racional. Eu acho que, por exemplo, se você me permitir aqui, vou voltar aqui a falar do Bolsonaro, mas o Bolsonaro é mais esse político. Ele traz para ele essa questão emocional. Ele consegue agregar emocionalmente e fazer, olha, eu tenho essa força para poder neutralizar esse ruído emocional aqui e deixar um operador executar.
Então, agora, às vezes pode ser a mesma pessoa. Quer um exemplo de mesma pessoa? Na minha opinião, o Trump é isso. O Trump, ele é o político capaz de bascular e neutralizar essa parte emocional e racional. Ao mesmo tempo, ele consegue ser um excelente executor. Gustavo Lima tem essa capacidade, não? Você quer saber a verdade? Você quer saber a verdade? Eu sei que você é criticado aqui. Eu só escutei esse nome esse ano, cara. Eu não sei quem é o Gustavo Lima. Nunca ouviu o Gustavo Lima? Nunca ouviu o Gustavo Lima. E a Melody? Eu sou tiozão, cara. Eu não sei quem é esse pessoal. MC Pipoquinha. Ele chegou aqui, eu falei alguma coisa de um funk, ele olhou pra mim. Funk? Ô, deputado, tem uma coisa que tá aparecendo bastante. O governo Lula 3 com o governo Bolsonaro, que é uma reforma ministerial bem no meio do governo. Então tá se falando que o Lula vai fazer uma reforma ministerial, que vai botar algum cacique do Centrão no ministério, coisa que o Bolsonaro acabou tendo que fazer. O parlamento, no meio do mandato, ele monta no presidente, ele toma o poder do presidente e fala aqui, agora eu preciso, senão tu não governa, eu vou parar tudo. Então, o Lula acabou, na minha opinião. O governo do Lula já acabou. Então, tu acha que o Lula é a nova tchutchuca do Centrão? Aqui a gente pega pesado. Eu acho que eu tenho que usar esse termo aí. O Lula tá completamente na mão do Centrão. Quem manda no é o Costa? Eu acho que não é nenhum dos dois, é todo um conjunto. São várias forças. Tem forças ideológicas internas, externas, tem grupos externos, tem países que mandam nele, tem organizações supranacionais que mandam nele. Ele entrega para quem pagar mais. E o pagamento não é necessariamente só financeiro, nem todos aludindo aqui que isso tá acontecendo. Mas o pagamento aqui é em apoio político, em proteção política, e eu tô vendo isso, o Brasil está sendo entregue, você viu? Eu já estava criticando o governo lá no início, que estava sucumbindo a todas as forças supranacionais, sucumbindo ao que a Europa queria, sucumbindo ao que a Rússia e a China queriam, sucumbindo a tudo que todos esses países regionais aqui queriam do Brasil. Ele estava entregando. Agora entregou praticamente 14% do território para um grupo administrar aquela área. Então ele está entregando o país. Fora os portos, toda uma série de concessões que ele está fazendo. Está entregando, é o maior entreguista da história. Tu é contra a privatização? Está totalmente a favor. Totalmente a favor. Eu acho que a gente não deveria tem que privatizar. Aí, vender tudo. Tem que privatizar absolutamente tudo. Mas não pode privatizar da maneira tolinha, né? A gente tem que desregulamentar. Não pode ser para os irmãos Batista. Exatamente, privatizar para o irmão Batista, isso é um absurdo. E tem coisas que são estratégicas, sim. Tem que privatizar tudo, mas tem coisas que são estratégicas, tem coisas que têm a ver com soberania nacional, que a gente não pode abrir mão. Não acho que a questão do petróleo é uma questão de soberania nacional, que a gente precisa ser dono da empresa. Mas o que a gente precisa é de ter a possibilidade de poder intervir a qualquer momento se for necessário por emergência, sem dúvida. Golden Share. Existem estruturas de controle que você não precisa ser dono do negócio. Né? Aqui a visão do brasileiro tem que ter o dono do negócio, ou 51%. Hoje você exerce controle sem ter nenhum por cento. Você pode ter um acordo, pode ter um Golden Share, pode ter uma série de legislações que trava a sua empresa de tal maneira que se por acaso houver uma emergência, né, o Estado pode de fato se avocar aqui a alguns controles. Sou contra isso em geral, mas agora tem situações que você fala que em questões de defesa de proposta de nação, que você não pode abrir tudo. Então a questão de defesa, por exemplo, defesa você não consegue subcontratar absolutamente tudo, tem que ter ali um controle, tem que ter ali uma interferência, até um incentivo. Os países que hoje incentivaram as suas indústrias de defesa, hoje são os mais ricos do mundo. Hoje tem poder de barganha. Hoje conseguem negociar com absolutamente todo mundo tranquilamente. E não tem problema de soberania e não sofrem essas emergências. Então vassalos de outros países. O Brasil não. O Brasil não investiu em defesa
E, por incrível que pareça, a defesa eles querem privatizar. Não, privatiza a defesa. E o resto mantém estatizado, no controle do Estado e tal. Por que eles querem? Por que eles querem Petrobras? Por que eles querem as estatais? É para mamar num caixa que é mais livre. Porque o caixa das estatais sofre menos controle do Estado do que o próprio Estado. O erário do Estado tem controles de várias instituições. A estatal tem menos. Então ele quer a estatal para poder vazar a corrupção e tudo mais. Então é por isso que você vê quem não quer desestatizar. Não é só a esquerda que não quer privatizar. São os corruptos. Né? Que não, alguns nem são de esquerda. Faz, não, é um caixa que a gente usa para propaganda, para uma série de coisas. A gente vê agora em Itaipu, uma série de escândalos que está acontecendo lá em Itaipu. Exatamente, é um caixa mais livre que eles estão usando para fazer assentamento de indígena, uma série de coisas. O que isso tem a ver com Itaipu? Então, mas por que a direita é tão desunida? É triste ver também, porque a direita ainda, em termos representativos, é muito pequena. A direita é minoritária. Ela tem uma base popular muito grande, mas uma base representada muito pequena. Você está falando aí de 100 deputados, 120 deputados versus 400 que não são da direita. E você está falando aí de 20 senadores versus 60 que não são da direita. Então a gente ainda precisa de mais ciclo eleitoral para ter mais representantes da direita, para que a gente consiga ter uma maioria. E eu acho que quando tiver uma maioria, o que é necessário, o que não foi feito ainda, que eu acho que espero que isso mature para a próxima eleição, é um consenso em torno do que fazer. Porque um consenso de valores temos. A gente tem um consenso de valores. Né? Isso eu acho que tá bem solidificado. O que é a direita? Deus, pátria, família, propriedade privada, liberdade. Muito bem. Agora, o que mais? Qual é o segundo nível de proposta? Como é que a direita é a favor do semipresidencialismo? A direita é a favor do voto distrital? A direita é a favor de uma reforma do sistema judiciário? A direita é a favor de ter toda essa revisão que eu falei com relação aos partidos e financiamento do parlamento? A direita é a favor do federalismo, de fato, de transferir poder do centro para os estados e municípios? Então temos que começar a ventilar isso e a importância de ter esse segundo grau de detalhe como consenso, porque é exatamente aí onde a direita começa a fraquejar. Sou contra o parlamentarismo, sou contra o voto distrital, não tá, e aí começa o tiroteio. E aí por causa de uma pequena desavença, pronto, aí fica um xingando o outro, dividindo. Então falta ainda um pouquinho mais de consenso sobre o que é o granular, e a gente ainda não chegou nisso lá, a gente não está lá nesse debate. Eu tento fazer isso, mas eu sou apenas uma das vozes aqui, tentando definir. Fiz até um Plano Brasil, em que eu falei, tá aqui o Plano Brasil, tem tudo, 60 páginas, descrevendo tudo que tem que ser feito. Né? Além disso, tenho livros e tal, mas claro, quem me segue, como você mencionou, tem um perfil que não é o perfil mais popular. Mas eu tenho que acreditar que, eventualmente, esse perfil mais popular vai querer entender o que eu estou falando aqui. Porque é o que é necessário. Esse é o caminho duro mesmo. Mas está tudo lá. Então o consenso que eu acho que é o problema. A direita é dividida porque não tem consenso. E no minuto que tiver consenso desses detalhes, esse ruído, ele vai diminuir. Ao mesmo tempo, o que amplifica o ruído? Cada um da direita tem um canal próprio, né? Aqui você tem minha rede social, é quase que fosse uma televisão própria, né? Cada um tem sua televisão, seu rádio, e isso acaba gerando pontos de vista muito difusos também. Então ele amplifica o dissenso e o ruído dentro da direita. É isso que eu acho que... Por isso que o teu comentário é próprio, que de fato a direita está dividida. É infeliz ver, né? Deveria estar agregando, porque de fato somos poucos, precisamos de todos eles, todas as vertentes, do mais libertário ao mais corporativista dentro da direita,
Eles precisam estar unificados. Concordo. Então, por enquanto, a gente ainda não estamos lá ainda. Ô deputado, vamos falar sobre fake news. Eu queria saber o que tu acha que é o papel do Estado nessa questão de liberdade de expressão, de até onde alguém pode falar qualquer coisa na internet. Esses dias a gente recebeu aqui num grupo uma notícia de que o governo Lula estava propondo uma lei para acabar com o 13º salário. Você acha que a pessoa que cria isso e publica na internet, ela deveria ser punida ou não? Não, de jeito nenhum. Mesmo sendo uma inverdade? Sim. Mesmo sendo uma mentira, mesmo sendo uma inverdade, a liberdade de expressão é isso aí. Não, perdão. Você tem a liberdade de fazer o que você quiser em termos de fala e expressão. Você pode falar o que você quiser. Mas se alguém... Por exemplo, uma fala racista, ou uma fala... Não, é claro que é claro que tem itens que você fala assim, isso aqui é prejudicial para a liberdade de expressão. Sem dúvida, que tem algum denominador comum que é bem... Difícil de definir. Difícil de definir. No entanto, já é um consenso. E a punibilidade, eu acho que é o que define. Não é o que ele falou exatamente. Então, por exemplo, o que eu estou dizendo aqui? Fale tudo. Você tem direito de falar tudo. Mas você que arca com as consequências do que você falou. Está disposto? Então fala tudo. Se eu estou disposto a arcar com todas as consequências de tudo que eu falei, fale de tudo. Mas o que não pode existir é a criminalização prévia. Você não pode falar disso, não pode falar daquilo, não pode falar disso, não pode tocar nesse assunto. Pronto. Aí você está criando censura. E isso é muito ruim. Tá? Isso que é muito ruim. Você, na liberdade de expressão, no contexto de liberdade de expressão, e eu vejo em países onde você... Na Europa não tem mais liberdade de expressão. Eu estou vendo que lá já sumiu. Eu gostava muito de até de escutar os ingleses, nos anos 90, os debates que aconteciam no INBE, era ofensa para tudo quanto é lado. Eram duros. Os políticos, um com o outro, eram duros, expunham um ao outro. Agora tá uma coisa assim muito... O sistema tomou conta, né? Então você começou a criminalizar alguns comportamentos e algumas falas, você vê que neutralizou o debate em alto grau. E você tem uma insatisfação popular com os representantes políticos também explodiu. Então lá, por que você não tem liberdade de expressão? As instituições estão falindo. Porque antes você tinha. E as instituições eram abertas a isso. E sofriam os impactos positivos e negativos. Muito bem, agora você não tem mais. Então agora as instituições não valem mais nada. Porque elas não são validadas. Elas não absorvem e ao mesmo tempo continuam no trilho delas e acabam se tornando completamente anômanas, ou seja, distantes daquilo que ela deveria, de quem ela deveria representar. Tu não acha que o Estado deveria falar para as Big Techs, não pode ter robôs e perfis falsos compartilhando milhões de vezes dizendo que o Bolsonaro é homofóbico, ou dizendo que o Bolsonaro é genocida, ou dizendo que o Lula vai acabar com o 13º. Isso não é um desserviço? Assim? Onde o Estado tem que tocar nessa história? Não tem que tocar nisso. O Estado não tem que tocar, porque a expressão é nossa. A expressão é uma liberdade, é um direito nosso. Mesmo usando um robô no Twitter para multiplicar milhões de vezes aquela não acesse a rede social. Não acesse, desligue o telefone. Pronto, não faça parte desse canal. Então, é muito simples. Então, por isso que eu digo, é como se, quando você dá ao Estado esse poder, ele pode intervir de tudo quanto é jeito. Agora você está acontecendo o quê? Tem pessoas que estão sendo presas na Austrália, por incrível que pareça, e tem outros países também que estão acontecendo isso, aqui também no Brasil é a mesma coisa, mas eu digo Austrália porque a Austrália vinha com aquela herança da colonização britânica, da democracia parlamentar britânica e tudo mais. Mas eles aceitaram começar a cercear a liberdade de expressão em alguns itens. Hoje tem gente sendo presa por postagem em Facebook, postagem em Twitter. Na Austrália, não estou falando aqui do Brasil, que tem um Estado de Direito
em desenvolvimento. Lá já era considerado país desenvolvido. Então, a mesma coisa na Europa, tem em todo lugar isso. E então, quando você começa a cercear um aspecto, você começa a cercear gradativamente, você dá um poder muito desproporcional ao Estado. Por esse pequeno aspecto. Posso dar um exemplo disso aqui? Vocês chegaram a ler a Constituição do Chile, que foi proposta pelos comunistas? Eu não li nem a brasileira. Bom, a Constituição do Chile, ela agora, a revisada, ainda, graças a Deus, votaram contra. Mas a Constituição do Chile, ela dizia exatamente isso, que o Estado tem o direito de definir se está tendo equidade social em qualquer âmbito público e privado. Isso é um artigo de uma Constituição extensiva, gigante, que falava de várias outras coisas. Mas esse um artigo dava poder totalitário de intervenção em absolutamente tudo. No seu negócio, na sua família, no seu ir e vir. Então, você veja o perigo que é quando você dá esse pequeno poder ao Estado. Na verdade, é uma grande violação. Então, não podemos... A liberdade de expressão não é para ser definida, ela simplesmente existe, ela não é para ser regulamentada, ela simplesmente precisa exercer, e a autorregulamentação do comportamento ele é feito por seus próprios agentes. Eu sou autorregulado aqui na minha rede social. Se por acaso eu coloco uma coisa que é mentirosa, eu vou ter milhares de comentários falando, isso é mentira, não é assim, olha aqui a foto do que você está falando é ao contrário. Ou se eu errei no meu português, ou tá tudo ali. Eu estou sendo eu não preciso de uma rede social, ou pior ainda, eu não preciso de um burocrata falando assim, olha, você fez uma postagem aqui que não é verdade, você está passível de pena de 1 ou 2, entendeu? Não precisamos disso. E claro que você tem toda a dinâmica de conversação com seus seguidores que precisa ser mantido, e é do meu interesse manter o canal, então eu vou me adequar, eu removo a postagem, não faço mais aquela ofensa. Então a autorregulamentação dos meios, a anarquia na questão de livre expressão é a melhor saída. Não há que ter governo sobre livre expressão. E é assim que eu vejo. Quem é a pessoa mais entendida? Pra gente... Qual é o teu sonho grande? Meu sonho grande é que o Brasil adote todas as medidas e as instituições e as mudanças para que a gente se torne um país de primeiro mundo. Presentes, sessão presentes dos patrocinadores aqui do podcast. Queria agradecer demais aqui o Luiz Felipe de Orlans e Bragança. Tem um evento agora, às 19 horas, se quiser ir. Qual que é? Aqui do lado, um evento da empresa. No evento de vocês. Uma caneca do podcast pra você Poxa levar vida, muito obrigado, hein? 15, 20 metros. E essa, agora, quantos metros? e essa caneca, ela é grandona. Café com Ferri, olha só. Aqui, ó, isso aqui você pode usar no seu gabinete. Poxa, ó. e nem falamos de mercado ainda, hein? Ó, Luiz, a Adapta é uma empresa brasileira de inteligência artificial. Isso é interessante, isso é E aqui importante. você tem 1 ano de acesso a todos os modelos de inteligência artificial, os melhores do mundo, curso de como usar, enfim, tem cupom para quem quiser assinar, Adapta, aqui na descrição do vídeo. É muito legal, é um chat GPT assim, melhorado e com muita ajuda para usar. E tu usa a inteligência artificial já não? Já, algumas coisas sim. Mas qual ferramenta? Pesquisa ChatGPT. Essa é outra. E aqui tem você todas tem na mesma, tem mais um barato. cupom de 1 ano de uso aí. Maravilha. Não, aqui o negócio é bom. Ó, a Minerva Foods te presenteia com M aqui vai apertar esse M aqui. A Minerva Foods te presenteia com um kit de churrasco. Tu gosta de churrasco? Gosto. Então tá bom. Poxa vida, mas estou recebendo aqui... De direita, usualmente vegano é ruim, né? Ó, e aqui tem já a carne para você levar e fazer o seu churrasco. Não dá pra ser. Poxa vida. A Minerva Foods entrega completo. Aqui, Isso o aí kit para fazer o churrasco e mais a carne. Eu tenho que fazer o episódio 2 aqui. Da Estância 92. Com o Luiz Felipe, porque... Congeladinha aí. Olha só que maravilha. Vamos fazer uma parte 2 aqui do... Vou fazer a parte 2 só pra falar de economia, porque a gente... O homem entende também de economia, viu? Não é brincadeira, não. De economia a gente tem bastante a comentar. Não falamos nada. Tem muito espaço para uma parte 2 desse episódio aqui. Falamos só das partes polêmicas, né? Economia fica todo mundo só escutando, assim.
mas a parte polêmica política a gente fala. A economia está sendo muito bem tocada pela Haddad, não acha? Eu acho espetacular. Não poderia ter um ministro da economia melhor do que o Haddad. Vocês vão usar esse corte. Obrigado. Até o episódio 2, com o Luiz Felipe Olheiras de Bragança. Esse aqui foi o episódio 1. Em breve, aí a gente vai... Vamos falar para a gente está nos 60, né? 54. 54. Lá pro 100. Ele volta... Não, é cedo, que nem a Paula faz... Então, a Paula veio 2 vezes. 2 episódios incríveis de Paula Schmidt. Abraço pra Paula Schmidt, que falou bem do Luiz Felipe. Inclusive, Paula Schmidt nos recomendou muito, vocês têm que trazer o Luiz Felipe Olheiras de Bragança aqui. Luiz, obrigado. Obrigado, até parabéns. Próximo episódio 2. Esse foi o episódio 1, então aguarde. Então a gente deixa um quero mais. Queria agradecer demais a sua audiência, a sua paciência. Compartilhe esse vídeo com os amigos. Siga o canal. Se inscreve no canal. Esse é o podcast que mais cresce no Brasil. É o único e o maior de direito. Um grande beijo a todos. Obrigado, time. Até o próximo episódio de Café com Ferre. Valeu, turma. Obrigado, Luiz. Obrigado, equipe. Obrigado. Minerva Foods e Adapta. Um beijo pra todo mundo.